Olá, está começando União Brasil deste dia 8 de março. A briga pela redistribuição dos royalties do petróleo saiu do Congresso Nacional direto para a Justiça. Vamos ver a difícil situação de moradores do bairro Planalto Pici, aqui em Fortaleza, que há 2 anos sofrem com problemas de abastecimento de água. No Dia Internacional da Mulher, vamos ver os nomes que foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Ceará. E ainda, elas buscaram suas próprias conquistas ao longo da história, mas ainda há uma grande luta pela igualdade de direitos. Esses e outros assuntos a partir de agora. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. Depois da batalha no Congresso Nacional travada entre estados produtores e não produtores de petróleo quanto à redistribuição dos royalties, agora vai começar a luta na Justiça. Depois de uma sessão tumultuada no Congresso Nacional, que foi até a madrugada de quinta-feira, finalmente os estados não produtores de petróleo terão uma fatia maior nos lucros. Com a derrubada do veto presidencial, passará a valer uma nova divisão. 20% para os estados produtores, que antes era 26%, e estados não produtores, como o Ceará, que vão ficar com 21%. Antes era apenas 1,75%. Mas a luta dos estados não produtores está longe de um fim. Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Representantes dos estados afirmam já ter pronta uma ação de inconstitucionalidade contra a lei. O problema agora é quanto tempo isso vai levar. O Brasil é uma unidade federativa. Se você for para a área jurídica, constitucionalmente também eles perdem. Porque o subsolo, sendo da União garantido pela Constituição Federal, é claro que tem que haver a partilha igual para todos os estados. O Ceará, estado não produtor, recebeu em 2011 cerca de 91 milhões de reais com os royalties. Com a mudança da lei, todo o estado, incluindo os repasses para os municípios, vai receber 659 milhões de reais em 2013. Esse petróleo está a 300 quilômetros da costa do continente e, portanto, não teria sentido nenhum ficar sob o controle destes 2 estados, que dos 15 bi do ano de 2011 ficaram com 13. Dos 21 bi que serão em 2013, queriam ficar com 18. Para este especialista, não existe dúvida. O petróleo extraído do mar é um patrimônio nacional, não apenas de 3 estados. É um direito do território brasileiro dividir entre todas as áreas aquela riqueza, os royalties da riqueza. Nós temos que deixar de sermos direcionados apenas para algumas áreas. O Brasil é um país que tem que crescer de forma equitativa, senão ela começa a desbalancear e criar problemas sociais muito maiores. Participe do União Brasil, dê a sua opinião sobre os nossos assuntos de hoje. O nosso telefone é o 3486-1721 e pela internet o nosso perfil no Twitter é o @União Brasil TV e já temos um telespectador na linha. Alô, boa noite. Boa noite, Michel. Com quem eu falo? Falando aqui é o Cleiton aqui do Pirambu. Fique à vontade, Cleiton. Rapaz, o seguinte é esse, ó. No próximo ano vai ter as eleições, certo? Para presidente, como nós já sabemos. Nós que estamos aqui no Ceará, e como todo brasileiro, a Dilma, ela só tem que pedir voto só lá no Rio de Janeiro e naquele outro estado que ela está dando mais dinheiro sobre o petróleo, não é verdade? Sim. Né? E ela tem que pedir voto só lá, nesses 2 estados. No resto do Brasil, ninguém não deve votar nela, não. Muito obrigado. Obrigado, meu caro, pela sua opinião. Uma ótima noite para você. Moradores do bairro Planalto Pici, em Fortaleza, reclamam que há nada menos que 2 anos estão tendo problemas no abastecimento de água. A situação não foi resolvida e uma pessoa até já entrou na justiça contra a CAGES. Acompanha aí. As louças sujas, encostadas, a roupa entulhada. Desleixo? Não.
falta d'água. Não tem água há mais de 2 anos que nós não temos o prazer de tomar um banho de chuveiro, que não sobe para cá. Todo mundo tem cisterna, precisou pagar para mais de R$1.000 para fazer uma cisterna. A situação aqui ficou tão crítica que não é só as torneiras que estão sem água, não. Olha, as cisternas estão praticamente vazias e nesta casa a moradora precisou retirar a boia para conseguir um pouco de água. Tudo isso está acontecendo no bairro Planalto Pici, em Fortaleza. Apesar de, segundo os moradores, esse ser um problema de todo o bairro, a rua que visitamos foi a Júlio Brígido. Dona Zoraide ainda está se virando com a água do poço da vizinha. Ela explica que o problema se agravou nos últimos 6 meses. Ultimamente ainda caiu um pouco na cisterna. De uns meses para cá nem isso cai mais. Seu Gervásio, que precisou fazer a chamada gambiarra para conseguir água dos poços vizinhos, foi mais longe e entrou na justiça. Eu tive uma audiência na ACEFOR, juntamente com a ouvidora da CAGES, doutora Maria José Macedo Carlos. Tive uma outra mediação de número 61 de 2012. Resolvi apelar para o PROCON. Não houve solução. Entrei na justiça de pequenas causas, infelizmente. Ele já tentou várias vezes se comunicar por telefone. Tem todos os protocolos anotados. Sempre a resposta é a mesma. O problema é na pressão da água que não chega ao local. Estou encaminhado para que a equipe em campo da manhã de 8 horas execute o procedimento de urgência, verifique qual motivo essa baixa pressão, qual motivo essa água não está subindo e abastecer na localidade. Mas essa mesma informação está se repetindo há 70 dias. Se eu lhe passar a informação que está lançada no sistema, eu posso lhe passar outra informação que não tenha no sistema. Em algumas casas, de vez em quando, o abastecimento é normalizado, mas por pouco tempo. Às vezes, mas nem os poços parecem estar resistindo à seca no Planalto Pici. O de Cristine só durou 2 meses. A gente estava fornecendo para os 4 vizinhos aqui de frente e acabou secando o poço, né? De tanta água que saiu. O que mais revolta os moradores é que as contas continuam chegando e cada vez mais caras. Triplicou o nosso valor. O nosso valor era em termos de 70 a 80 reais, hoje está R$ 235 reais o valor que a gente paga sem ter água. Coisa básica, a água é uma coisa vital, você não pode viver sem água. Por nota, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará informou que a área na rua Júlio Brígido foi isolada para conserto de um vazamento grande na esquina da rua Tenente Lauro com a rua Caramuru. O serviço estava previsto para ser concluído até às 16 horas de ontem, quando começará a ser restabelecido o abastecimento. A CAGES ressalta que a falta de água pode ter se estendido por alguns dias, por se tratar de um vazamento oculto, difícil de identificar e solucionar. Mas, como nós vimos na reportagem, este é um problema que já está há 2 anos incomodando os moradores do Planalto Pici. Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que áreas do cérebro dos médicos associadas ao alívio da dor são ativadas quando eles acreditam ter tratado um paciente. A pesquisa reforça a teoria de que a relação médico-paciente deve ser baseada, antes de tudo, na confiança, e a cura nem sempre é encontrada nos remédios. Um médico é sempre cheio de responsabilidades. É alguém que lida com saúde, com a vida e algumas vezes se depara com situações muito sérias. Mas quando resolvidas, pode trazer alívio, alegria, prazer, algo ligado com a realização profissional. A boa relação entre paciente e médico pode até acelerar o tratamento. Quando um médico está envolvido em um tratamento e o médico está obtendo sucesso, está vendo a melhora daquele paciente, então células do seu cérebro são ativadas e há realmente um aumento da serotonina, da endorfina, e o médico se sente bem. Embora a doença seja psicossomática, ou pode haver um efeito placebo e ele ficar bom, mas ele precisa que o médico escute, que o médico compreenda, para que essa confiança realmente, de fato, tenha uma ligação significativa para o paciente. Nas ruas, ninguém discorda. A empatia entre médico e paciente faz diferença no resultado do tratamento. Se ele não confiar,
como é que ele vai se sentir bem, né? Alguns, eles se acham assim semideuses, cada vez está impossibilitando mais esse relacionamento. É um relacionamento praticamente pessoal, em que o paciente tem que confiar no médico para que ele faça o diagnóstico correto e passe o tratamento adequado. Algumas vezes, tudo que o paciente precisa é de atenção. Só o fato de estar indo ao médico já atenua bastante os sintomas. É quando entra o poder do efeito placebo. Pílulas sem substância química, que mesmo sem potencial curativo, ajudam no bem-estar de quem está doente. Se uma pessoa sente um sintoma, um sinal, e a gente percebe que não há uma etiologia realmente daquilo ali, que é apenas gerado pelo psique, então a gente pode simplesmente prescrever uma substância inerte que a gente chama de placebo. De pílulas inúteis a parte integrante no processo de tratamento. O placebo levado a sério mostra que realmente há uma interação entre corpo e mente, que interfere diretamente no tratamento. Quando o medicamento de efeito placebo tem resultado, a gente já percebe que a reação é de ansiedade, é de pânico, é de estresse ou uma doença psicossomática. Se há algum distúrbio na nossa mente, isso aí vai refletir no corpo, que em grego é soma. Daí a gente chama que é uma doença psicossomática. É a mente influenciando sobre o corpo. A seguir, as mulheres homenageadas pela Assembleia Legislativa do Ceará neste 8 de março. Voltamos num instante. O Vaticano anunciou hoje que o conclave, a reunião de cardeais que escolherá o novo Papa, vai começar na próxima terça-feira, dia 12. Mesmo com a definição, está mantida uma nova congregação a ser realizada no sábado. Diferente do conclave, em que só participarão os 115 cardeais com direito a voto, as congregações têm participação de todos os cardeais que estão no Vaticano. Na manhã de terça-feira deverá ser celebrada uma missa e à tarde começam as votações. A eleição ocorre em um sistema de votações sucessivas, até que um cardeal alcance 2/3 dos votos. Os cardeais não poderão receber informações externas durante a reunião, nem poderão ler jornais, ouvir rádio, assistir à TV ou acessar a internet, como prevê a Constituição Apostólica. A Assembleia Legislativa do Ceará realizou nesta sexta-feira uma homenagem a grandes personalidades femininas do Estado pelo Dia Internacional da Mulher. Entre as homenageadas, a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, e a primeira-dama da capital cearense, Carolina Cunha Bezerra. No segundo expediente da Assembleia Legislativa do Ceará, o plenário 13 de maio foi tomado por mulheres. Na realidade, grandes mulheres do Estado. A homenagem do Dia Internacional da Mulher foi um requerimento da deputada pelo PSB, Eliane Novaes, e do deputado petista Antônio Carlos. Nós temos sim a comemorar, mas temos um caminho muito grande a perseguir, que é conquistar novos espaços nos poderes, né, nos espaços de decisão, principalmente na política. O evento tinha o objetivo de homenagear grandes personalidades femininas cearenses. Entre as homenageadas, a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, pelo seu trabalho nos 8 anos à frente da prefeitura. E também a primeira-dama da capital cearense, Carolina Bezerra. São mulheres que dedicaram e dedicam a sua vida à transformação da sociedade, à luta pela emancipação das mulheres, no combate à violência contra a mulher e ao machismo. A ex-prefeita se recusou a falar sobre o atual cenário político no Estado, como a divisão dentro do PT, para o apoio ou não ao PSB do governador Cid Gomes. É bom o 8 de março porque a gente é lembrado, mas a gente sofre uma pressão histórica cotidiana que se reflete às vezes em pequenas coisas e às vezes em grandes coisas, como até a violência e assassinato, enfim. Mas acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que é uma demarcação histórica de que nós estamos lutando e estamos avançando. A primeira-dama de Fortaleza garante que irá acompanhar de perto as ações sociais da prefeitura.
Nós estamos trabalhando na área social, com criança, com adolescente, não só social, mas também olhando de fora, eu não vou ter nenhum cargo, mas vai ser um órgão que trabalha assim para a criança e o adolescente, tanto na educação como na saúde, olhando se o serviço, o que está faltando, se está sendo feito bem, se está sendo bem feito, propondo às secretarias, mas eles que executam, eles têm seu papel principal de executar. Outra homenageada foi a titular da Delegacia da Mulher de Fortaleza, a delegada Rena Gomes. Para ela, a Lei Maria da Penha ainda precisa ser mais efetivada. O que falta, na verdade, ainda é que a gente invista mais na parte preventiva. Os órgãos policiais e a justiça estão trabalhando com muito afinco no sentido de garantir o direito das mulheres vítimas. Mas, infelizmente, ainda a questão da cultura, do machismo ainda impera e essa violência a gente não pôde sentir uma sensível diminuição. O Tribunal da Justiça e a Defensoria Pública do Ceará realizaram hoje, Dia Internacional da Mulher, uma ação para o esclarecimento sobre os direitos das mulheres. É o que você confere agora. Os alunos da Escola Estadual Paulo Benevides, em Messejana, tiveram uma manhã diferente nesta sexta-feira. As apresentações de dança fazem parte de uma ação do Tribunal de Justiça do Ceará, em parceria com vários órgãos do Estado, para alertar a comunidade escolar sobre a violência contra a mulher. O bairro tem altos índices de violação dos direitos femininos. No ano passado, nós fizemos um estudo feito pelo Observe da Universidade Estadual e foi detectado que Messejana era o bairro que tinha mais violência em relação à mulher, mais boletins de ocorrências, mais registros de ocorrência em Messejana. Daí porque nós resolvemos atuar em Messejana para tentar prevenir, passar as informações, capacitar as mulheres que aqui estão para poder melhorar a vida dessas pessoas. A Defensoria Pública do Ceará também se fez presente no Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Criado em 2004, já foram realizados mais de 26 mil atendimentos. Segundo esta defensora pública, a Lei Maria da Penha é um marco, mas precisa ser mais difundida. Uma pesquisa feita pela Pessoa Abramo, em parceria com o SESC, em 2010, os dados é que nós temos 94% das pessoas conhecem que existe a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% conhecem o seu conteúdo. Então, por isso que esse trabalho é importantíssimo, da gente levar o conhecimento, porque as mulheres só sabem se defender melhor e atuar de acordo com seus direitos quando elas conhecem. A cearense Maria da Penha também participou da manhã de atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Para ela, a lei precisa chegar às cidades menores do país, com estrutura adequada para o atendimento da mulher que sofre violência. O Ceará precisa interiorizar essas políticas públicas para que as mulheres dos municípios pequenos também tenham acesso, né, a esses equipamentos que atendem a verdadeira aplicação da Lei Maria da Penha. Estamos assim em mais um Dia Internacional da Mulher e, como sempre, nossos olhares estão voltados para a delicadeza e para a força delas, que em vários momentos da história conquistaram sim o seu espaço, estão sempre em busca de fazer valerem os seus direitos. A luta continua e ainda há muito a percorrer. Foi-se o tempo em que a mulher era considerada sexo frágil. Trabalhadoras, guerreiras, quanto mais desafios conquistam, mais elas se fortalecem e se preparam para outros maiores. Num país em que a presidente é uma mulher, é notório que o público feminino tem tomado cada vez mais espaço. As mulheres têm crescido muito profissionalmente, né? Com o tempo vai até passar em percentual dos homens, né? Eu acho que a gente está conseguindo conquistar o seu espaço. A gente está conseguindo nosso espaço no mercado profissional, no mercado de trabalho. Está um crescimento muito bom. À medida que ela acredita nela mesma, né, nela própria, que ela pode ir longe, então ela vai conquistando seu espaço, né? O aumento na escolaridade feminina e as mudanças nos padrões culturais estimulam as mulheres à inserção no mercado de trabalho. Mas a verdade é que elas sempre trabalharam
principalmente as de baixa renda. As mulheres sempre trabalharam, mas o tipo de trabalho que elas exerceram eram trabalhos mais ligados à atividade doméstica, que é um trabalho invisível, né? Fora isso, as mulheres das classes pobres, essas sim, sempre trabalharam nas fábricas, no comércio, mas as mulheres agora estão em evidência porque elas estão assumindo posições que são posições valorizadas socialmente e que antes eram posições que estavam apenas com os homens. Cada conquista das mulheres foi marcada na nossa história e é exemplo de incentivo para as mulheres da nova geração. E apesar de muitos méritos, ainda temos muito para progredir, principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher. A violência contra a mulher ainda é muito significativa, né? Ainda é uma questão bem cultural, bem arraigada, e que a gente tem aí uma das conquistas femininas, né? A Lei Maria da Penha, que foi uma conquista, né? Através de muita luta, mas que ainda também tem suas dificuldades para ser realmente implementada, né? E no próximo bloco, o Sistema Único de Assistência Social passará por uma atualização e ficará parado até o próximo dia 17. Eu volto já com mais informações. O Sistema Único de Assistência Social funciona em todo o Brasil, porém dos dias 9 a 17 de março, ele ficará parado para a renovação do sistema. O Sistema Único de Assistência Social é um sistema público que organiza os serviços socioassistenciais no Brasil. Quem precisar utilizar estes serviços dos dias 9 a 17 de março irá encontrá-los inativos. Isso acontece em todo o Brasil por orientação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E o objetivo é fazer um upgrade, uma melhoria no sistema de informação social, ou seja, é um aperfeiçoamento do cadastro único. O Sistema Único atende a serviços variados, como, por exemplo, o Bolsa Família, mas o coordenador do Centro de Referência de Assistência Social do bairro Serrinha, em Fortaleza, deixa claro que os outros serviços ligados a eles estarão funcionando. Durante esses dias a gente vai estar impossibilitado de fazer desbloqueio de benefício ou reversão de cancelamento, mas as outras atividades do CRAS de atendimento à família vão continuar. E os serviços de convivência também, né? Mesmo com o Sistema Único parado durante esses 9 dias, quem já havia agendado atendimento não perderá a vaga. Aquelas pessoas que já tinham agendamento para esse período, elas serão atendidas. Elas podem se dirigir de acordo com o calendário do seu agendamento, aos CRAS, CREAS, enfim, aos diversos pontos de cadastramento, que são 32 em Fortaleza, e elas serão normalmente atendidas. Vamos conferir agora uma exposição de fotografias que está no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, chamada Olhares em Foco. É uma iniciativa da ONG Child Fund Brasil, que cuida de jovens em situação de pobreza. Vamos conferir. Esta foto foi tirada por Evelyn Ramos, jovem de 16 anos, moradora da comunidade Lagamar, local de Fortaleza, conhecido pelo alto índice de violência. Eu estava passando na rua para uma aula que a gente foi ter em campo e o marido dessa senhora, ele gritou pela gente para chamar a gente para tirar foto. Nessa rua, o índice de violência é muito grande. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou entrar aí? Eu entrei e ela pegou e estava fazendo bordado, uma coisa que é muito rara a gente ver hoje em dia, né? As pessoas não estão aí. Cada uma das 40 fotos expostas traz uma reflexão diferente, mas todas têm o mesmo sentido. A gente mantém um foco no olhar, mostrando que o Lagamar não é só a feiura, não é só o tráfico, não é só a violência que existe lá.
e sim tem coisas bonitas. Aqui no Brasil, a instituição atua em 54 municípios, atendendo a mais de 800 mil comunidades. Isso dá uma média de 188 mil beneficiados de 0 a 24 anos. O trabalho é independente, como uma ONG, e funciona desenvolvendo programas sociais que ajudem a superar as causas da pobreza. É uma exposição social de fotos tiradas por adolescentes, né, de 15 a 18 anos, que saem às suas comunidades, fotografando o que lhe inquieta, quais são as suas preocupações, o que lhe chama a atenção, o que essa juventude gostaria que a gente soubesse. Iniciativa que vem dando certo e transformando os sonhos desses jovens. O curso de fotografia durou 3 meses, mas é apenas uma das tantas iniciativas da ONG. O objetivo dessa exposição é que a gente possa estar conhecendo, vocês possam estar conhecendo o nosso trabalho, prestigiando a juventude, né, do nosso Brasil, para que a gente possa arrecadar recursos através de doações. Visite a exposição. Vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo deste 8 de março, nas nossas imagens do dia. No Dia Internacional da Mulher, o goleiro Bruno foi condenado pela morte da ex-amante Elisa Samúdio no Tribunal de Justiça de Contagem, Minas Gerais. Ele, que há 3 anos achava normal, como ele disse, sair na mão com uma mulher, pegou 22 anos e 3 meses de prisão. Em São Paulo, mulheres de diversos movimentos populares realizaram hoje a Marcha da Panela Vazia, em frente à Catedral da Sé, protestando contra a violência machista, racista e lesbofóbica. O ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff foram acompanhados pelo presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, e por Rosa Virgínia, filha do presidente Hugo Chávez, que continua sendo velado em Caracas. Também desembarcou na Venezuela para participar do funeral de Chávez o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. São esperados 50 chefes de Estado no velório que acontece na Academia Militar da capital. Esta imagem mostra o momento em que os cardeais brasileiros Dom Geraldo Magela e Dom Odilo Scherer chegaram para o pré-conclave no Vaticano. E ativistas pró-direitos dos animais, usando diversas vestes religiosas, protestaram em frente à loja de roupas Gamarelli, no centro de Roma, na Itália. Eles dizem que a loja usa pele de animais e couro para fazer as vestimentas do Papa. E União Brasil fica por aqui, logo mais às 7 da noite. Você fica com o programa Esporte União. E para você, mulher que acompanha a União Brasil, e a todas as mulheres que fazem a Rede União, dentro e fora de Fortaleza, o nosso carinho neste dia tão especial. Vocês que fazem da nossa vida uma existência mais valiosa, mais perfumada, o nosso parabéns pelo Dia das Mulheres. O meu boa noite de hoje vai especialmente para elas. Até amanhã, às 11h30 da manhã, na nossa edição especial do União Brasil. Informação além da notícia.